Pronto, a etapa de marcenaria já acabou. Já fiz a longarina, fiz um sanduíche aqui com paulônia e 2 camadas de compensado. Já cortei a longarina da prancha. Agora o próximo passo vai ser unir as 2 metades do bloco e a longarina. Então tá aí a prancha já no cavalete, pronta para colar. Olha aí, ó. Importante quando vai trabalhar com resina é deixar tudo preparado previamente. Então, ó, eu já fiz a marcação aqui para fazer o alinhamento correto da longarina e as 2 metades do bloco. Já deixei os grampos todos a postos e o material da resina também está tudo preparado. Porque quando se trabalha com resina é importante deixar tudo pronto, preparado antes, porque você tem um tempo limitado para trabalhar. Apesar de que eu vou trabalhar agora com resina epóxi, que o tempo de gel dela é bem maior do que a poliéster. Mas mesmo assim não tem por que passar aperto, né, enquanto está trabalhando. Então eu vou usar a resina epóxi. A resina epóxi ela é a proporção de 2:1, 2 partes de catalisador para 1 parte de resina. Eu vou colocar aqui então, vamos ver, 50 gramas de catalisador. E aí então vão ter que ser 100 gramas de resina, totalizando 150. Olha lá, 2:1. Já falei com a Amanda para remarcar nosso casamento pro ano que vem. A gente já pode começar a falar com nossos pais.
Pronto, galera, estamos aqui, mais uma etapa concluída. Aquele bloco 6/4 eu abri ele na metade, fiz essa longarina mais larga e recolei. Pode ver que aqui eu ganhei 1,5 polegadas mais ou menos na largura, e eu usei para colar resina epóxi. Eu poderia ter usado cola expansiva, mas eu quero que essa prancha fique um tanque de guerra de resistente. Aqui também eu cortei o excesso de bico que tinha naquele bloco, porque como eu vou fazer uma fiche, o que me importa é a largura do bloco e não o comprimento. Inclusive eu vou colocar um nose block e um tail block nela, então não tem problema eu cortar aquele excesso lá. Agora a próxima etapa vai ser limpar tanto o deck quanto o fundo, né, para fazer o desenho do outline, e eu já vou colocar também o tail e o nose block para já shapear a prancha. Eu já tinha deixado a longarina com o rocker que eu quero. Então tem uma pequena diferença entre o bloco e a longarina. E é essa diferença que eu estou trabalhando para tirar agora, usando essa técnica de crosscut, que é fazer isso aqui com a plana. Mas aí, ó, ao mesmo tempo que eu estou limpando o bloco, eu já estou nivelando ele com a longarina para colocar a curva de rocker que eu quero. Bom, para terminar a limpeza do fundo, a ferramenta que eu mesmo fiz, o principal aqui é lixa grossa, né? Que é só para dar um acabamento grosseiro. Essa lixa que eu uso é 36.
Perceba que para fazer esse movimento de lixar, eu uso força, mas eu também uso um movimento bem amplo. E usando esse movimento amplo eu já consigo perceber se tem alguma deformação maior no bloco. Essa deformação, ela é mais na curva de rocker, que tem que estar bem fluida. Só que eu não posso pensar nas etapas isoladamente. Eu tenho que pensar que uma etapa do shape complementa a outra. Então, eu percebi que aqui, essa parte do bloco, ela tá com uma depressãozinha. Mas eu vou ter que fazer o fundo também dessa ficha, né? Que eu vou colocar um concave do bico até a metade, e da metade para trás esse concave vai virar um V. Então eu vou deixar essa região assim, vou só acabar de limpar para poder cortar o outline, para eu fazer esse acabamento quando eu já tiver o outline e o tamanho da prancha definido. O passo depois de limpar o fundo é limpar o deck. Aqui no deck tem uma observação que essa casca externa do bloco ela é mais dura pelo processo de expansão e secagem do poliuretano. Então, como eu quero uma prancha resistente, eu vou tentar tirar o mínimo possível dessa casca, que eu quero que a prancha fique resistente. Então aqui eu vou fazer uma parte manual de baixar essa longarina para nivelar ela, e depois vou usar a plana para deixar com um ajuste bem baixinho, que eu quero tirar o mínimo possível dessa casca. O objetivo é deixar essa longarina que eu coloquei bem nivelada com o bloco. Até dependendo da qualidade do bloco, pode vir ressalto entre a longarina e o bloco. Então é importante preparar o bloco antes de fazer a limpeza. A limpeza que eu falo é tirar aquela casquinha, né? Tem alguns detalhezinhos, por exemplo, para fazer o desbaste da longarina na área do bico, eu uso essa plana borboleta, que é uma região onde a curvatura do bloco impede da plana elétrica entrar de maneira nivelada. Então, para não arriscar tirar demais e às vezes até quebrar ou lascar a longarina, também eu uso essa plana borboleta, que é excelente para isso, porque ela tem uma largura menor e ela tem uma facilidade de entrar em ângulo também. Só que tem que ter paciência para trabalhar com ela, porque o desbaste dela é de pequenas áreas, né? Aqui eu deixei esse pedacinho só para ilustrar bem como eu tirei pouco do deck original da prancha, aquela casca externa. Aqui também no bico eu deixei mais, porque eu vou tirar isso na mão para não danificar a longarina nem o bloco. Essa aparência, esse aspecto dele aqui vai mudar só porque eu vou terminar na lixa, porque como eu disse, eu quero deixar o máximo possível dessa casca externa no bloco. E uma das diferenças de se deixar essa casca, que na minha opinião é o que as máquinas não fazem, é que aqui, quando uma prancha fica com muita moça, pelo menos aqui na Bahia o pessoal chama de moça, que são aqueles afundamentos que faz no deck, é porque a laminação tá fraca e associada a não fazer esse trabalho de tirar pouco do deck. Então essa parte onde a gente pisa, onde a gente dá pancada com a mão, com o cotovelo, ela fica mais fragilizada. Então uma das
das muitas maneiras que eu acho de se escolher uma prancha shapeada à mão ao invés de uma shapeada à máquina. Abrindo um parêntese aí também, esse comentário que eu fiz sobre o shape na máquina não ser capaz de deixar essa casquinha no deck, isso vai ser influenciado pela maneira que o cara põe o bloco na máquina. Eu já conheci, já visitei 2 fábricas que usam máquina e nenhuma delas tem esse cuidado de fazer um programa, fazer um preset na máquina para deixar essa casca externa o mais intocada possível. Em contrapartida, shaper manual já tem isso de default, né? Todos eles fazem esse trabalho. Para diminuir espessura no deck, vem trabalhando do fundo para o deck, justamente para essa casca externa ficar aqui e dar essa resistência maior no deck da prancha. Tem uma técnica bem bacana para fazer essa limpeza de regiões que a plena não entra. Eu aprendi isso aqui assistindo um vídeo do YouTube do Kazuma, que ele shapeou uma prancha inteira usando só ferramentas manuais. E uma das que ele mais usou é essa aqui, e foi de lá que eu comecei a fazer esse tipo de limpeza. Essa região do bico, que está ainda com aquela casca externa, com a plena ratinho. Olha aí, já está bem mais limpo e eu vou deixar ele assim agora. Então essa etapa de limpeza do deck também já está concluída. O próximo passo agora vai ser desenhar o outline na prancha e cortar.